Olá e bem-vindo a este novo vídeo, onde vamos falar sobre os aviões de sexta geração e o SCAF, o famoso Sistema de Combate do Futuro, no qual está o NGF, o avião de sexta geração franco-alemão e espanhol, que acabou de ser cancelado. Não chegamos a um acordo com nossos parceiros por motivos industriais. Primeiro, o que é um avião de sexta geração? É um aparelho que vai reunir sozinho todas as tecnologias e todo o know-how dos aparelhos que ele vai substituir. Ou seja, o Rafale, o Eurofighter, o F-30 e 5, o NGF. Ele deve ser capaz de fazer absolutamente tudo, em todas as dimensões, melhor do que seus predecessores, ou seja, guerra eletrônica. Radares, sensores de muito longo alcance, ser capaz de voar mais alto, disparar mísseis hipersônicos, ter armas de energia dirigida. Recomendo este vídeo que fiz, dedicado totalmente às tecnologias das aeronaves de sexta geração. Só que hoje, quando se desenvolve uma aeronave dessa categoria, ou você sabe fazer tudo, ou precisa aprimorar suas competências. Ou seja, vamos ter as tecnologias de cada um desses blocos, nos quais vamos aumentar nosso know-how. Os Estados Unidos têm esse know-how, porque possuem todos os blocos tecnológicos, e por isso desenvolvem seu próprio avião de sexta geração, chamado NGAD, cujo primeiro protótipo pode voar em 2019, e depois a outros países. A China busca aumentar sua competência e recuperar o atraso. Já os russos enfrentam grandes dificuldades para finalizar o Sukhoi 57. As tecnologias internas estão ultrapassadas, como afirmam os indianos, e as fotos divulgadas mostram que não possuem maturidade industrial nem em tecnologias simples como a aviônica. Vemos, por exemplo, este visor head-up, de geração antiga no Sukhoi 57, comparando com o que é possível no Gripen. E a França é, portanto, um dos dois únicos países no mundo que realmente tem todas as competências em todas as áreas para ser capaz de produzir uma aeronave, do início ao fim, baseada em tecnologias realmente maduras e operacionais hoje. A França tem uma verdadeira vantagem sobre todos os seus concorrentes europeus, porque, principalmente, o Rafale é um verdadeiro sucesso nas exportações. Se compararmos, por exemplo, com o Eurofighter ou com o Gripen, o Eurofighter é muito menos exportado. Ele é vendido nos países que participaram do programa Eurofighter: Espanha, Itália, Grã-Bretanha e Alemanha. O Gripen, por sua vez, conseguiu ser exportado principalmente para o Brasil, mas no geral as vendas são muito poucas. E a vantagem do Rafale, ao se vender tão bem, é que, tendo a Índia, os Emirados, a Indonésia, todos esses países hoje, eles ganham experiência com o Rafale e co-investem para a melhoria do Rafale em direção a esses padrões futuros. Então, o Rafale hoje possui tecnologias que, em alguns casos, por exemplo nos sistemas ópticos, são melhores do que as que encontramos em aviões chamados de quinta geração, como o F-35. E então, sem precisar investir para desenvolver tecnologias, já temos o Rafale que está se aprimorando e no seu padrão FF5 vai passar a contar com certos blocos tecnológicos da sexta geração. Então isso dá uma verdadeira vantagem para a França e reforça a legitimidade da Dassault para ser a principal responsável pelo SCAF e pelo avião de sexta geração do sistema de combate, o SCAF. Só que os alemães não veem exatamente dessa forma. Existe uma divisão de papéis que é lógica, de acordo com a contribuição industrial e o investimento de cada país. Assim, cada país fará 30 para alemães e 30 para espanhóis. E aí a França faz o resto, sendo reconhecida como a melhor. No topo, então, o coordenador, um pouco como vemos com os britânicos. Com o GCAP, os britânicos com os italianos e agora com os japoneses, bem, a arquitetura geral e os motores são dos ingleses. A guerra eletrônica, os sensores, os radares, isso vai ser dos italianos. A fuselagem, a aviônica, a furtividade, os computadores embarcados, isso vai ser dos japoneses. E dessa forma, há uma divisão que é coerente e lógica. Nós temos os alemães. Enquanto que com os alemães, há uma divisão que não pretende ser tão interessante e inteligente. Enquanto que com os alemães, há uma divisão que não pretende ser tão interessante e inteligente. A França é certamente melhor que os alemães em absolutamente todos esses campos, e isso é visto sistematicamente em cada uma das competições. O Rafale supera tecnicamente o Eurofighter em todos os domínios de combate e, além disso, é mais barato. É difícil para os alemães alegarem ser referência em alguma área, mas ainda assim poderíamos atribuir aos alemães o papel de cuidar da inteligência artificial. Os espanhóis, vocês vão trabalhar na furtividade. Tentamos fazer isso, mas após anos de trabalho,
eles estavam muito atrás do que a Dassault já fazia com o Neuron. No fim, tiramos o pacote deles por não terem o nível necessário para desenvolvê-lo. Mas mesmo assim, poderíamos pelo menos tentar fornecer a cada indústria um domínio de competência no qual ela possa se aprofundar. Só que hoje, não é exatamente esse o bom método, o método inglês, o método que normalmente observamos e que é aceito. Os alemães querem recuperar o atraso até em áreas onde não igualam os franceses. E então, eles exigem não só ter 30% da carga de trabalho, o que faz sentido, mas também estar em 30% de absolutamente tudo. Tipicamente, os comandos de voo elétricos. Dassault é campeão mundial em comandos de voo elétricos. Até os Estados Unidos dizem, eles são super fortes. O sistema de pilotagem é o computador que fica entre o piloto e os comandos. Assim, mesmo que o piloto force o manche, o avião não estola nem entra em parafuso plano. Ele vai sempre permanecer em um domínio de voo que permite que ele continue sendo eficiente. Na arremetida, o avião não age contra o comando do piloto, diferente de alguns F-30 e 5 que resultaram em perda da aeronave. Os comandos de voo são de fato um know-how da Dassault. Os alemães querem ocupar 30% dos comandos de voo. Eles querem estar em 30% de absolutamente tudo. Só que quando você está em 30% dos comandos de voo, você tem visibilidade sobre todo o know-how e é capaz de saquear décadas de esforços e desenvolvimento que são propriedade industrial da Dassault. Sem esforço, só porque vocês impõem, exigem poder estar em absolutamente tudo. E então, essa divisão, ao evitar repartir os papéis de maneira coerente, lógica, de acordo com o que sabemos fazer, ou com investimentos em novas tecnologias inéditas, como a nuvem de combate, que estava com os alemães. Eles querem estar em todos os lugares, por isso a Dassault impede que essas tecnologias sejam saqueadas. Os alemães, que sabem muito bem que os franceses não podem desenvolver o avião com recursos próprios, sozinhos, dizem: de qualquer forma, os franceses vão acabar cedendo. E assim temos dois países que se olham atravessado, sem serem capazes de tomar uma decisão clara em nível político, que são os únicos capazes de direcionar a decisão. A Alemanha, o governo alemão, os políticos alemães deveriam ter sido capazes de dizer à Airbus: escute, suas exigências são excessivas, são inadequadas, são injustas, do ponto de vista da França, e é legítimo que a França defenda seu patrimônio industrial e tecnológico. Ela também busca manter a vantagem conquistada, resultado dos esforços feitos desde o general de Gaulle. Então, infelizmente, os alemães continuam nessa posição. Atenção! Outro fator é o início da guerra na Ucrânia, que faz o orçamento de defesa alemão explodir. São centenas de bilhões de dólares em investimentos além do previsto anteriormente. Bem, isso quer dizer que, basicamente, os alemães, com o dinheiro extra que eles têm, poderiam financiar sozinhos esse avião de sexta geração. Porque a Airbus buscaria essa parceria se poderia captar mais recursos para pesquisa e desenvolver o projeto sozinha. Então, a Alemanha, e a Airbus em particular, quase que tem interesse em não fazer mais essa parceria, porque ao invés de fazer 30 de um desenvolvimento conjunto, eles poderiam fazer 100 do desenvolvimento por conta própria, ou ser líderes no setor ao se unir a 2 ou 3 países vizinhos. Suponha que a Airbus se interesse pelo conflito para obter mais recursos e investimentos. Então, é essencial ouvir Tom Enders. Tom Enders é o ex-chefe da Airbus Defesa, um alemão. Ele afirmou duas coisas. Primeiro, foi um erro comprar o F-35, o que já está confirmado. Já fizemos vídeos suficientes para mostrar isso. O F-35 foi um erro. Depois, ele diz que a Alemanha vai gastar fortunas colossais para recuperar o atraso, para poder alcançar um nível que seja necessário para um avião de sexta geração. Então, é preciso manter a parceria. Ele afirma que a parceria com a França não foi boa, pois não somos complementares, nem conseguimos trabalhar juntos. Porque, aliás, são mais os alemães que abandonam projetos como o Tigre de última geração. Eles abandonaram a França e a Espanha para poder desenvolver o projeto. Os alemães não compraram os aviões de patrulha marítima proposto pela Airbus para ir comprar dos americanos. São os alemães que vão aos Estados Unidos para comprar mísseis de cruzeiro ou fazer defesa aérea, sendo que existem sistemas totalmente eficazes, até mais avançados na Europa. Então, isso faz sentido. Esse é o ponto de vista dos alemães, obviamente, se é justificado ou não, pelo menos do ponto de vista deles. Um especialista como Tom Enders diz isso muito claramente. Essa era uma opção ruim desde o começo, e a opção que estamos escolhendo agora é ainda pior, porque os investimentos necessários
vão prejudicar a capacidade militar operacional do exército alemão por décadas e décadas. Ao despejar dinheiro demais no desenvolvimento de um avião que vai apenas massagear o ego alemão. Essas são as palavras exatas dele. Então, agora a questão é: a França é capaz de cooperar nas condições que os ingleses implementaram para o próprio GCA deles, para o avião de caça deles? A resposta é sim, é 100 vezes sim. Lembre-se do projeto Neuron. O Neuron, esse avião de combate pseudo-furtivo, que aliás, o sucessor dele vai poder acompanhar o Rafale a partir de 2035. O sistema de aviônica e o sistema de combustível eram da Saab. O sistema de tiro e o sistema eletrônico eram dos italianos da Leonardo. As asas, a estação terrestre, eram da Airbus. Tudo o que estava na bancada de testes, inclusive os bocais furtivos, era da Hellenic Aerospace. A interface de armamento era da Suíça RUAG. A aviônica, a ligação de dados, era da Thales. E a Dassault estava acima de tudo, como mestre de obra, coordenando todo mundo e realmente tendo uma posição de maestro. E isso funciona. É assim que projetos devem ser conduzidos, sem roubar tecnologias alheias, pois isso leva a fracassos, como vimos, ou a projetos complexos tentando recuperar atraso tecnológico. É o caso, por exemplo, do NH90 ou de outros projetos, nos quais cada um tenta puxar a sardinha para o seu lado, e isso aumenta os custos de desenvolvimento e torna as especificações muito complexas. Então, agora a questão é: o que vai acontecer? Vai haver, inevitavelmente, uma recomposição em nível europeu. França e Alemanha como líderes. Haverá, inevitavelmente, dois aviões que vão competir entre si. Será que os alemães vão se juntar aos ingleses? Mas, com o que eu disse antes, a vontade deles de captar muito dinheiro, obviamente, eles não vão fazer isso. A Airbus também é a Airbus Espanha, então é provável que a Espanha fique com os alemães. Então, do outro lado, quais opções restam? A França, será que ela pode se associar especialmente com a Saab? Com a Bélgica, que era observadora? Com a Polônia? Com a Grécia? Isso é no nível europeu. E aí, realmente temos perspectivas interessantes, porque esses países podem oferecer conhecimentos que são complementares, e ao dividir claramente os papéis, com a França sendo claramente a número 1 e atribuindo um certo número de tarefas, há uma maneira de avançar e fazer algo eficaz. A segunda opção é olhar além da Europa, obviamente. Quem são os principais clientes do Rafale e, entre eles, quais países buscam desenvolver um avião de sexta geração? Índia e Emirados também buscam aumentar sua competência. Empresas como a Edge iniciam operações na França e atualmente têm seu quartel-general em Paris. Tudo isso são sinais, obviamente, eles já têm oficinas que também estão em Bordeaux. Então, hoje, a questão é política. Será que aceitamos dizer que, bem, se vamos desenvolver um avião, precisamos de uma visão estratégica para várias décadas? Será que teremos uma visão estratégica que vai estar alinhada com os indianos por várias décadas? Bem, a princípio, pensamos que estamos mais próximos dos alemães do que dos indianos. Só que os indianos estão enfrentando a ameaça chinesa. Até 2050, está claro que os chineses dominarão os russos, que passarão a usar aviões chineses. Então nós, europeus, vamos enfrentar as tecnologias chinesas exatamente como os indianos. Por que não os iranianos? Então, os Emirados também teriam que enfrentar aviões chineses que poderiam ficar disponíveis ao Irã. Então, hoje, esses países vão enfrentar as mesmas ameaças que nós. A França precisa de capacidades nucleares, então precisa de um avião com capacidade nuclear. Será que os indianos também vão querer uma aeronave de sexta geração com capacidade nuclear? Assim, poderiam criar um BRIC próprio. Mas, pelo menos, isso exige ter um avião que seja protegido contra impulsos eletromagnéticos. Por exemplo, os alemães. Os alemães que afirmam querer ser os futuros líderes do nuclear na Europa, da arma nuclear, eles querem obter armas nucleares, mas não queriam que o SCAF fosse apto para armas nucleares, sendo que eles mesmos afirmam isso. Eles procuravam todas as desculpas possíveis para acusar a França de se envolver em caminhos tecnológicos, que, enfim, eles só procuravam uma desculpa para poder dizer que era a França que estava agindo de má vontade. Expandir essa parceria industrialmente com países que reconhecem a liderança da Dassault e da França seria pertinente. Fazer isso sozinho, e isso, vocês se lembram, meu amigo Bruno Aviações, eu coloco de novo o canal dele, eu coloco de novo o link para o canal dele no YouTube, ele fez um vídeo dedicado a essa questão, com uma petição para poder insistir para que a França desenvolva sozinha um caça de geração superior, de sexta geração,
mesmo que eu ainda não goste desse termo de geração. Então, aí é uma questão de vontade política. Será que hoje temos dezenas e dezenas de bilhões de euros para investir nesse projeto? Então, essa é uma verdadeira questão. E agora eu chego à pertinência desse avião de sexta geração. Será que é indispensável fazer um avião pilotado que seja o melhor de todas as tecnologias, de cada uma dessas exigências que mencionei? Ou então, outra opção que está realmente ganhando muito espaço. Será que não estamos fazendo, na verdade, um conjunto de drones especializados, cada um com uma função específica? O drone de guerra eletrônica, o de radar, o que lança bombas e o furtivo que chega mais perto. E por que fazer um aparelho que sabe fazer tudo, que custa muito caro, que é muito complexo, que vai ser muito pesado e que vai ser pilotado, o que adiciona ainda mais complexidade, ao invés de fazer vários drones, coordenar drones inteligentes, drones de combate, um pouco como o Neuron, que trabalhando em enxame custaria globalmente menos, seria mais barato, mais fácil de substituir, de evoluir e teria potencialmente mais eficácia do que um aparelho único. Ao multiplicar assim os vetores, então realmente existem questões de posicionamento e de visão estratégica para várias décadas. Nesse contexto, teríamos um avião de comando, talvez um Rafale biposto, talvez alguns A400Mi, talvez aviões reabastecedores, A330 MRTT, talvez aviões radar, que coordenariam testes de drones e organizariam um campo de batalha com visão estratégica, global, entre aviões pilotados e drones de combate não tripulados. Essas são as questões que precisamos levantar. Mas mesmo que não queiramos, no final das contas, e que decidamos em 2035 não fazer aviões pilotados de sexta geração, é absolutamente necessário insistir no desenvolvimento de cada um desses blocos tecnológicos. É preciso furtividade para uma pequena porcentagem das missões, para fazer SEAD, por exemplo, destruição da defesa aérea inimiga, para abrir o céu para todos que virão depois. É preciso aviões que façam guerra eletrônica, ofensiva de guerra eletrônica, ou seja, vamos captar os radares inimigos ou as comunicações do nosso inimigo, se houver um rádio, por exemplo, ou um piloto de drone, para poder saber onde ele está, fazendo levantamentos das ondas que são emitidas, e então, eventualmente, fazer guerra eletrônica ofensiva, semelhante ao IA-18 Growler, que emite tantas ondas no radar que ele deixa de funcionar. Precisamos de sensores ópticos muito eficientes, que enxerguem muito, muito longe, ou então, talvez, sensores ópticos que sejam baratos. Descartável é um drone que alcança o alvo e pode ser perdido, pois custa menos que um míssil. E permite realizar observação, como fazem hoje os ucranianos com seus drones ISR. Então, é absolutamente necessário que desenvolvamos cada uma dessas tecnologias, esses blocos tecnológicos, é preciso continuar investindo nisso. E se, por sorte, encontrarmos parceiros que tenham a inteligência de entender que somos complementares e não sistematicamente concorrentes, podemos conseguir fazer uma aeronave de predominância francesa dessa futura geração, que deve suceder ao Rafale F5. O Rafale F5, que vai chegar em 2035, com todo o seu desempenho, todas as suas capacidades, acompanhado por um drone de combate furtivo. E isso vai ser o núcleo da nossa Força Aérea e também da nossa Marinha por décadas e décadas. Então, hoje, obviamente, é uma má notícia. Não é uma surpresa, mas se houver uma, e mais uma vez, garantir realmente um know-how que lhes permita aumentar a competência e atrair outros países junto com eles. Há um jeito de sair dessa por cima, e que seja certamente um aparelho melhor, que nos custe menos, no qual tenhamos uma posição melhor, sem os alemães conosco, do que na posição em que estávamos ainda há algumas semanas. Pelo menos agora, o abscesso foi estourado e podemos passar para outra coisa. Mas é preciso ser rápido para encontrar os parceiros certos com quem trabalhar. É isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até muito em breve.